Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Eu quero falar hoje sobre a vida imitando a arte. Ao final de tudo, você vai entender por quê. Eu quero apenas citar um texto que está em Daniel, capítulo 12, verso 4, que diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, e a ciência se multiplicará. Bom, nós temos visto no nosso tempo, em relação a toda essa questão dessa pandemia, as nossas liberdades e a nossa privacidade sendo extirpadas. E a gente tem visto isso de uma forma muito latente, muito presente, crescente ao mesmo tempo, em função de algumas situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Bom, primeiro nós vimos aí o prefeito de São Paulo determinando um rodízio, carros pares em dias pares, carros ímpares em dias ímpares durante 24 horas e automaticamente empurrando muitas dessas pessoas para o transporte público, onde há um centro de disseminação do vírus, né? E ao mesmo tempo muitas outras coisas acontecendo. Eu já disponibilizei no meu Facebook, lá em Pernambuco, houve uma situação em que um decreto do governador do estado proibiu até mesmo a transmissão de missas e cultos online. Aí as pessoas vão dizer, não, mas isso é um caso isolado. Mas veja, isso já é no estado inteiro. Mas em alguns outros estados também aconteceu a mesma coisa. Por exemplo, quando não é a nível estadual, é a nível é, municipal, como por exemplo em Poços de Calda, onde um padre estava transmitindo uma missa online e chegaram lá fiscais e encerraram a missa no meio da transmissão. E fora outras questões que eu já mostrei aqui, em Santa Catarina, policiais entraram numa casa de uma cidadã e ela estava fazendo uma reunião de oração com seus familiares, ela foi impedida e levada à delegacia, e assim por diante. Fora a questão econômica e um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, na Bahia, por exemplo, o governador da Bahia, ele baixou um decreto onde ele está decretando estado de sítio a partir das 20 horas. E já deixou claro que se não funcionar, vai baixar para 18 e para 15 horas. E aí, dentro desse decreto, ele está liberando os policiais e guardas municipais a entrarem nas casas das pessoas, né, onde houver música alta, porque ele considera que isso pode ser um atrativo de que outras pessoas vá à casa dessa pessoa, né, e aí crie tumultos, aglomerações, promovendo festas ou coisa por diante. Então, a pessoa não pode nem ouvir som alto. Aí você vai pensar assim, não, mas isso é um exagero, não vai acontecer. Já aconteceu. Já tem vídeos na internet de pessoas que tiveram as suas casas invadidas por policiais e policiais arbitrariamente jogando seus aparelhos de som no chão para que não continuasse aquele tipo, ouvindo música de uma forma alta. No Piauí, o governador de lá, ele proibiu a venda de bebida alcoólica, né? Aí você vai dizer assim, não, mas eu não bebo. Eu, por exemplo, não bebo. Mas, enfim, isso é uma liberdade individual. Eu não posso, mesmo não bebendo, tirar a sua liberdade de beber. Dentro da sua casa. Na sua casa você faz o que você quer. Então ele está proibindo as pessoas de ingerirem bebida alcoólica, fechou todas as cidades sem que possa haver uma locomoção de cidade para cidade, né? Fora que ele já tinha baixado um decreto onde ele libera agentes públicos, né, a eventualmente desapropriarem sem uma medida judicial casas para que possa ser usada em função de uma necessidade pública. Aí nós vemos lugares como Ceará, como o próprio Pará, com lockdown total, com medidas restritivas a ponto de prisão
né, se eventualmente algumas pessoas descumprirem esses dados, esses decretos. E aí você vai pensar assim, mas onde que tudo isso nós vamos chegar? Nós vamos chegar a um fato em que a vida ela está imitando a arte. Aí talvez você pense assim, mas isso é muito exagero. Não é. Veja, quem assistiu Black Mirror vai entender o que eu vou dizer. Eu quero me basear em 2 episódios específicos. Um, em que uma moça, ela é pontuada pelo seu comportamento social, né? E onde ela anda, ela vê, através do seu celular, a pontuação de cada pessoa e ela procura se relacionar com aquelas que têm a pontuação mais alta. E essas que têm a pontuação mais alta conseguem lugares melhores, compras melhores na sociedade. Onde que eu quero chegar? Isso já existe na China. Na China há uma espécie de pontuação, porque lá há um reconhecimento facial e em função desse reconhecimento facial é destrinchado e é gerado uma espécie de prontuário do seu comportamento social e isso te possibilita, por exemplo, você acessar uma faculdade ou não, você acessar determinados comércios ou não, você comprar determinadas coisas ou não, em função da pontuação que você possa ter em relação à pontuação que o Estado, que aquela programação te dá. Então, por exemplo, se você criticar o governo, criticar o presidente, assim por diante, aquilo vai baixando a sua pontuação. Então, isso vai te gerando restrições para que você não possa acessar determinados serviços. Quem assistiu esse episódio sabe do que eu estou falando e está acontecendo, já está acontecendo exatamente daquela forma. Há outros experimentos por aí, como arquivamento de memória, assim por diante. Aí tem um episódio específico, em que as pessoas elas são vigiadas por cães robôs, né? E é um episódio muito eletrizante até. E na época, assistindo com a minha esposa, eu falei, bom, mas isso nunca vai acontecer. Já está acontecendo. Em Singapura, olha só, quem assistiu o episódio sabe do que eu estou falando. Isso aqui é um cão robô, que já está sendo usado lá em Singapura. E esse tipo de cão robô também já estava sendo usado em Boston, nos Estados Unidos. Só que agora, especificamente, qual é a função dele? É ele poder vigiar as pessoas e alertá-la do seu distanciamento social e, eventualmente, puni-las. Agora, quem assistiu a série sabe como que era a forma de punição. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o contexto de tudo que está acontecendo, eu simplesmente chego a uma conclusão. A palavra de Deus está se cumprindo. Porque aqui Deus fala para Daniel, olha, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, está tudo revelado. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Ou seja, muitos irão ver, interpretar e entender o seu tempo. E o saber ou a ciência se multiplicará. Veja, isso aqui é uma forma de ciência, mas usada de que forma? Para qual fim? Para qual objetivo? Então, o que nós podemos perceber é que nós estamos no próximo do tempo do fim e nós temos que nos atentarmos a isso. Agora, como servos de Deus e como igreja, nós temos que lutar pela nossa liberdade. Nós não podemos simplesmente assistir e ver essas coisas acontecendo aos nossos olhos e não reagirmos diante disso. Aí algumas pessoas dirão assim, não, mas nós temos que respeitar as autoridades. Sim, nós temos. Mas perceba, a reforma protestante, ela foi gerada em função de um autoritarismo que havia entre um conluio entre o papado e o Estado daquela época. Martinho Lutero se levantou a ponto de o papado ser mais importante do que o próprio Estado. E ele se levantou contra essa autoridade, ele se rebelou contra ela, mas baseado na palavra. Porque eles vendiam indulgências
e aprisionava o povo, tirando as suas liberdades. E se há alguém que mais lutou por liberdade, foi o protestantismo. E nós temos que pegar essa herança e lutar pela nossa liberdade hoje, porque eles já estão entrando dentro das nossas casas, dentro dos nossos templos, para tirar a nossa liberdade. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que nos levantarmos. Agora, com tudo isso, eu não quero dizer que eu estou minimizando o potencial dessa situação que nós vivemos hoje. Mas nós não podemos abrir mão da nossa liberdade. Até vi um pregador, um pastor, Iago Martins, dizendo que abria mão da sua liberdade religiosa em detrimento deles. Eu não abro mão da minha liberdade religiosa, eu não abro mão da minha liberdade individual, eu não abro mão da sua liberdade. Porque a palavra de Deus diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a nossa liberdade de escolha, de ir e vir, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de fazermos o que quisermos dentro da nossa casa, ela é inegociável. Inegociável. E nós temos que nos levantarmos contra isso, contra o autoritarismo, contra o poder do Estado, contra essas coisas que estão sendo impostas sobre nós, contra esse tipo de situação em que a tecnologia é usada para nos oprimir. Veja, isso aqui é algo que para mim era inimaginável, mas está aqui, já está acontecendo, está diante dos nossos olhos. Então nós precisamos acordar, nós precisamos nos voltarmos para a palavra e ter coragem de enfrentar o sistema em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.